Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 05 de setembro de 2021. Existe oxigênio em outros planetas ou só na Terra? A Terra é o planeta do Sistema Solar que mais possui oxigênio, um dos 4 elementos químicos principais que garantem a vida como conhecemos por aqui. O gás constitui cerca de 20% da nossa atmosfera. Mas será ele também existe em outros planetas? Na atmosfera terrestre, o oxigênio apareceu há 2,5 bilhões de anos, como resultado do processo de fotossíntese. Foi aí que apareceram os primeiros micro-organismos que respiram gás carbônico e liberam oxigênio. Se a atmosfera de um planeta possui grande quantidade de oxigênio, isso indicaria que existem seres vivos fazendo fotossíntese, como algas e plantas. Mas se a concentração fica abaixo de 16%, não há oxigênio suficiente para respirar. Além disso, o elemento químico também faz parte da composição da água, considerada fundamental para a presença de vida. Há que se considerar, no entanto, que existem formas de vida que não dependem de oxigênio. Os primeiros seres vivos do planeta eram, na verdade, semelhantes a bactérias anaeróbicas que vivem na ausência de oxigênio. Se tem oxigênio, tem vida. Encontrar oxigênio na atmosfera dos planetas é algo muito raro. Ainda assim, o gás faz parte da composição atmosférica dos vizinhos Marte e Vênus, tendo sido encontrado também em Europa, uma das luas de Saturno. No caso de Marte, o oxigênio corresponde a apenas 0,13% do gás na atmosfera. A quantidade é hostil para nossa sobrevivência, segundo Paulo Eduardo de Brito, professor de Física da Universidade de Brasília. A atmosfera nesses lugares possui tão pouco oxigênio diluído que se torna tóxica para humanos, explica. Ainda assim, a presença de oxigênio e principalmente de água são sinais de que ali pode haver ou ter havido vida. A NASA tem afirmado que Europa, uma das luas de Júpiter, seria o lugar mais provável de abrigar vida fora da Terra. O satélite possui um enorme oceano líquido sob uma camada de gelo fina. Um estudo comprovou que existe a presença de hidrogênio e oxigênio suficientes para a formação de vida. A hipótese é de que se as crostas esconderem algum tipo de vida, elas sejam organismos microscópicos. Ainda não existe nenhuma descoberta que comprove vida fora da Terra, salienta Brito. Um estudo publicado em abril deste ano, no entanto, alerta para falsos positivos de oxigênio, afirmando que o fato de haver oxigênio na atmosfera pode não ser uma bioassinatura totalmente confiável. A pesquisa publicada na GU Advances, feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, afirma que podem existir cenários em que um planeta rochoso girando em torno de uma estrela semelhante ao Sol poderia evoluir para ter oxigênio em sua atmosfera, sem que isso significasse a existência de vida por lá. Tem havido muita discussão sobre se a detecção de oxigênio é um sinal de vida suficiente, disse Jonathan Fortiney, coautor do estudo. Este trabalho defende a necessidade de saber o contexto de sua detecção. Que outras moléculas são encontradas além do oxigênio, e o que isso nos diz sobre a evolução do planeta, completa. Pode existir vida fora do sistema solar?
Os cientistas ainda estudam a possibilidade de encontrarem oxigênio em exoplanetas, nome dado a corpos celestes fora do sistema solar. Astrônomos já encontraram 4.383 planetas desse tipo, a maioria grandes, gasosos ou quentes demais para serem habitados. A tecnologia atual dos nossos telescópios impede a visualização de atmosferas de planetas distantes, mas esse cenário deve mudar com o lançamento dos supertelescópios, como o tão esperado James Webb. Cientistas acreditam que nas próximas décadas esses equipamentos serão capazes de capturar imagens e espectros de planetas potencialmente semelhantes à Terra em torno de estrelas semelhantes ao Sol. Mas não basta apenas ter oxigênio para considerar um planeta como habitável. É preciso que condições climáticas sejam propícias para a evolução da vida. É por isso que a presença de água líquida é um indicativo de temperatura mais equilibrada com potencial de existência de vida. Caso a incidência de radiação seja muito forte, a água ferve e evapora. Já no caso de pouca luz, congela. Para o professor da UNB, ainda estamos no início das descobertas sobre planetas habitáveis e prováveis vidas extraterrestres. Mas isso significa que estaríamos perto de ver um planeta ser explorado por humanos? Por enquanto, a possibilidade de viajar até esses lugares existe apenas na ficção científica. Isso porque a distância até eles é impossível de ser atingida. Seriam necessários milhões de anos para uma nave espacial percorrê-las. A busca de vida fora da Terra permite que a gente entenda melhor quem somos nós, para onde vamos, do que somos feitos. Não somos especiais. Somos mais uma parte do universo, finaliza Brito. Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Allan Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Camille Flammarion, em seu livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, afirma que todo esse universo visível, como dizia Lucrécio, há 2000 anos atrás, não é o único na natureza, e devemos crer que haja, em outras regiões do espaço, outras terras, outros seres e outros homens. Abrindo, com estas judiciosas palavras do antigo poeta da natureza, considerações que só devem ter por base dados positivos da ciência moderna, temos menos a intenção de nos apoiar no testemunho da antiguidade, para fundar nossa doutrina, do que de resumir numa epígrafe o assentimento da maioria dos filósofos quanto a este assunto. Todavia, antes de demonstrar pelo ensinamento da astronomia a habitabilidade real e manifesta dos mundos planetários, achamos que não será inútil acompanhar,
ao longo de umas tantas páginas, a história da pluralidade dos mundos, e mostrar assim que os heróis do saber e da filosofia se alinharam com entusiasmo sob o estandarte que vamos defender. Nosso sábio mestre Babinett escreveu, precisamente sobre o tema que nos ocupa, que não é grande recomendação para uma teoria ter sua origem na antiguidade, porque a opinião contrária poderia pretender a mesma vantagem. Não compartilhamos desta opinião, pois se é verdade, como veremos, que nossa doutrina foi ensinada pela maioria dos grandes filósofos conhecidos, é pouco provável que estes mesmos filósofos, não sabendo o que diziam, tenham avançado pró e contra das ideias que seus historiadores transmitiram à posteridade. Se alguns autores antigos não ascenderam a esta intuição, são aqueles cujas obras não tiveram por objeto o estudo do céu. Portanto, achamos bem pertinente esperar que, ao reconhecer que, longe de contar com raros campeões espalhados por todas as eras, esta causa teve como defensores gênios eminentes na história das ciências, constataremos que uma tal doutrina não é devida ao espírito de sistema nem a opiniões efêmeras de seitas e de partidos, mas é inata na alma humana, que, em todas as eras e em todos os povos, o estudo da natureza desenvolveu na mente humana. Será possível então, sem o receio de perder tempo com uma ocupação pueril, indigna dos trabalhos do pensamento, dedicar-se às contemplações grandiosas que mostrarão o homem relativamente a toda a natureza, e que farão conhecer o verdadeiro lugar que ocupa na ordem das coisas criadas? É este o objetivo eminente de nossos trabalhos sobre a pluralidade dos mundos. Para conhecer a origem desta admirável doutrina, e para saber a que mortal devemos agradecer esta maravilhosa concepção da inteligência humana, remetamo-nos, pelo pensamento, àquelas noites esplêndidas em que a alma, sozinha com a natureza, meditava pensativa e silenciosa, sob o dome imenso do céu estrelado. Ali, 1000 astros perdidos nas regiões longínquas do espaço vertem sobre a Terra uma suave claridade que nos mostra o verdadeiro lugar que ocupamos no universo. Ali, a ideia misteriosa do infinito que nos rodeia nos isola de toda agitação terrestre, e nos leva, apesar de nós mesmos, àquelas vastas regiões inacessíveis à fraqueza dos nossos sentidos. Absortos numa divagação, contemplamos aquelas pérolas cintilantes que tremeluzem no melancólico azul, acompanhamos aquelas estrelas passageiras que sulcam de quando em quando as planícies etéreas e, indo com elas pela imensidão, erramos de mundo em mundo no infinito do céu. Mas a admiração em nós excitada pela cena mais comovedora do espetáculo da natureza logo se transforma num sentimento de tristeza indefinível, porque nós nos julgamos estranhos a esses mundos onde reina uma solidão aparente, e que não podem dar origem à impressão imediata pela qual a vida nos liga à terra. Despertam um pensamento do infinito que é fonte de melancolia ao mesmo tempo em que de puras alegrias. Eles planam lá no alto como moradas que esperam em silêncio e cumprem longe de nós o ciclo de sua vida desconhecida, atraem nossos pensamentos como um abismo, mas conservam a palavra de seu enigma indecifrável. Contempladores obscuros de um universo tão grande e tão misterioso, sentimos em nós a necessidade de povoar esses globos aparentemente esquecidos pela vida, e, nessas praias eternamente desertas e silenciosas, procuramos olhares que respondam aos nossos. Tal como um ousado navegador explorou em sonho, longamente, os desertos do oceano, procurando a terra que lhe fora revelada, penetrando com seus olhos de águia as mais vastas distâncias e franqueando audaciosamente os limites do mundo conhecido, para abordar por fim as planícies imensas onde o novo mundo esperava. Havia muitos séculos, seu sonho se realizou. Que o nosso saia do mistério que ainda o envolve, e, no navio aéreo do pensamento, subiremos ao céu,
para lá procurar por novas terras. Esta crença íntima que nos mostra, no universo, um vasto império onde a vida se desenvolve sob as formas as mais variadas, onde milhares de nações vivem simultaneamente nas extensões dos céus, parece ser contemporânea ao aparecimento da inteligência humana na Terra. Ela se deveu ao primeiro sonhador que, dedicando-se com a boa fé de uma alma simples e estudiosa à doce contemplação do céu, mereceu compreender esse eloquente espetáculo. Todos os povos, em particular os hindus, os chineses e os árabes, conservaram até nossos dias tradições teogônicas onde se reconhece, entre os dogmas antigos, o da pluralidade das habitações humanas nos mundos que rebrilham acima de nossas cabeças, e, remontando às primeiras páginas dos anais históricos da humanidade, encontramos essa mesma ideia, seja religiosa, pela transmigração das almas e seu estado futuro, seja astronômica, simplesmente pela habitabilidade dos astros. Balneário Gaivota, 05 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.